Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, seja a sua Bíblia em papel, né? O livro que você segura a mão, seja no seu aplicativo, no celular, não importa, é a palavra de Deus, não deixa de ser a palavra de Deus. Você em casa também, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Enquanto você abre, quero mais uma vez agradecer ao reverendo Marcelo Coelho, que tem um excelente sobrenome. Marcelo, você tem quantos anos? 51. Ah, então tudo bem. Então eu vou assim, abdicar da minha frase e dizer que, realmente, sou eu que tenho um sobrenome bonito e não você que tem um sobrenome bonito. Eu sou um pouquinho mais novo que você, então quero agradecer demais pelo convite e dizer ao Marcelo que é sempre um prazer, e a todos que estão aqui e aqueles que estão em casa também, que é sempre um prazer muito, mas muito grande estar aqui. Essa é a segunda vez e espero que venham outras. Que Deus assim nos abençoe. O texto diz assim, irmãos: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez, agora especialmente para que Deus fale ao nosso coração, assentados mesmo do jeito que vocês estão, e você que está em casa nos acompanhando, da maneira que você se sentir confortável, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus e amado Pai, pedimos que nesse momento o Senhor fale de maneira muito, mas muito, muito especial ao nosso coração. Que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Pedimos que o Senhor, de maneira muito clara e objetiva, abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra pregada possa achar guarida, possa achar espaço, lugar. Mas não só isso, que ela possa fazer uma transformação na nossa vida, mas não só isso, que essa transformação gere atitude e ações que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, para que, de fato, entendamos que essa palavra que agora foi lida e será pregada fez a diferença em nossas vidas. Oramos assim, em nome e por amor de Cristo. Amém. Antes de começar, a minha família não está comigo hoje, porque eles já estão em João Pessoa, né? Nós somos nordestinos, né? Pelo sotaque vocês percebem. Eu não sou daqui, eu sou pernambucano. Nasci em Pernambuco, em Recife, morei em Recife, mas ao conhecer minha esposa, fui para João Pessoa porque ela era de João Pessoa. Trava-línguas agora. Ela era de João Pessoa. Vai sair. E nós começamos a namorar, enfim. Depois eu fui para a igreja dela, fui seminarista na igreja dela e me tornei pastor, isso há 20 anos atrás. E quando chega nesse período de férias, né,
a gente aproveita para ir visitar. Sabendo que corremos um certo risco, porque ainda estamos em pandemia, né? Mas pedindo a Deus que Deus nos preserve, porque é aniversário da mãe dela, é aniversário da minha mãe, esse mês de julho, e a gente queria estar pertinho delas para poder celebrar juntos e estar juntos ali, tanto da minha sogra como da minha mãe. E daqui a mais 4 dias eu estarei viajando também, entrando de férias ali no Mackenzie e aproveitando esses dias e tirando tanta roupa de cima de mim, porque eu já não aguento mais tanta roupa em cima de mim. Esse frio, e parece que no apartamento onde eu moro, o frio é em demasia e maior do que eu baixei viu, Marcelo? Eu baixei um aplicativo que é um termômetro e eu disse assim, eu quero procurar um termômetro que marque tanto dentro como fora, né? Inside, outside. E eu baixei, e às vezes dentro está mais frio do que lá fora. E eu disse, ai meu Deus, o senhor me trouxe logo para esse apartamento. Eu que não gosto de frio, né? E que digo que quem gosta de frio é pinguim. Como eu não sou, mas vou aproveitar pelo menos uns 15 dias de sol e de calor, porque faz 1 ano e meio que eu não suo. Né? Eu não sei o que é suar aqui nessa terra. Então eu vou ali para o Nordeste para ver se eu consigo suar pelo menos um pouquinho. Não consigo. Gente, depois dessa introdução, que não foi uma introdução, era só para dizer que por isso a minha família não está aqui com vocês, adorando a Deus, estão lá em João Pessoa. Mas, enfim, esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto que provavelmente você já leu, provavelmente você já meditou, provavelmente você já escutou um sermão. E eu quero iniciar esse sermão com a seguinte frase. É a frase introdutória e talvez para impactar e chamar a sua atenção. E eu quero começar esse sermão dizendo que a graça de Jesus não é para ser compreendida, mas para ser recebida. E como eu falei, né, eu não quero suscitar nenhuma polêmica. Não é meu objetivo aqui suscitar nenhum tipo de polêmica, porque talvez os mais estudiosos, né, e aqueles que gostam de estudar teologia já olhem e digam assim, bom, o que é que esse pastor quer? Porque está dizendo que a gente não precisa compreender a graça e sim receber. A minha proposta não é desqualificar de maneira nenhuma os estudos sobre a graça, como também os estudiosos da graça, ou de qualquer outro assunto teológico, mas de mostrar que mais do que compreender, mais do que entender, mais do que saber explicar um assunto teológico, como, por exemplo, a graça de Jesus, precisamos e é necessário crer, mas também receber e experimentar essa graça de Jesus. Muito se tem se falado, muito se fala sobre esse assunto, muito se prega sobre a graça, muito se comenta sobre a graça, muito se é escrito sobre a graça, sobre esse tema. Isso é bom, gente, isso é bom. São vários autores de renome nacional e internacional que investe ou investiu já o seu tempo e o seu talento para explicar teologicamente o que é a graça de Deus. E não existe nada de errado com isso. Porém, quando afunilamos um pouco mais essa constatação de que existe muito material falando e explicando sobre a graça, percebemos que no meio reformado, e quando eu digo meio reformado, é o nosso meio, o meio daquelas igrejas que são de cosmovisão cristã reformada e que tem essa linha, né, teológica, que é herdeira da reforma protestante. No meio reformado existe um vasto conteúdo e muitos homens e também mulheres de Deus que falam do assunto com muita, mas muita propriedade. Nos últimos anos, então, nós, o povo reformado, buscamos de forma ávida ler mais, estudar mais, nos debruçar mais no conhecimento teológico sobre vários assuntos, inclusive a graça. Inclusive a graça. E creio que nesse sentido, irmãos,
estamos bem e temos a real noção do que é a graça de Jesus ou a graça de Deus. Provavelmente, se eu perguntasse aqui a vocês, no mínimo vocês diriam a mim que graça é favor e merecido. Essa é a frase mais simples, o significado mais simples que a gente acha sobre graça. Porém, a minha pergunta hoje é, além de conhecer, você que está me assistindo, você que está aqui presente, já experimentou essa graça? Além de conhecer, entender e explicar, você, como povo de Deus, já recebeu, experimentou e se colocou a postos para receber essa graça? Pois, como já falei, melhor é receber a graça do que simplesmente bater no peito, às vezes até com uma certa arrogância e presunção, e dizer que sabe explicar a graça teologicamente, citando todos os autores reformados, desde Calvino até Paul Washer. Ao que parece, estamos formando um povo cristão reformado que sabe, intelectualmente falando, muito, mas muito mesmo, mas que tem pouca experiência real e concreta com a graça, ou talvez até com qualquer outro benefício da parte de Deus, como misericórdia, paz, amor, fé. É necessário, então, uma dosagem equilibrada, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ir atrás, sim, do conhecimento, mas sem perder a oportunidade da experiência. Temos que tirar nota 10, meus irmãos, tanto na ortodoxia, que é o sentido formal, como na ortopraxia, que é o sentido prático. O texto do sermão é bastante conhecido, como eu já falei, e provavelmente você já deve ter lido ele num contexto talvez de gratidão, de fé, de cura. E se ouviu, leu e entendeu assim, não está errado, porque de fato isso está no texto. Mas o texto não fala apenas sobre isso. O texto fala, talvez de uma forma bem ampla, da graça de Jesus. Pois é, o que Jesus faz aqui, no texto que nós acabamos de ler, é oferecer a sua graça. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você que está nos assistindo, você que está aqui, para compreender, mas não só para compreender a graça de Deus, mas, acima de tudo, para experimentá-la. Por isso, eu quero convidar você para entender nesse texto quando é que a graça de Jesus é apresentada e experimentada por aqueles que estão ao seu redor. Repito, através desse texto, quero convidar você não só a entender, mas a experimentar quando essa graça é apresentada e experimentada aos que estão ao redor de Cristo. Por isso, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente para que possamos seguir lendo o texto, expondo o texto, verso por verso, diante de cada uma das argumentações que trarei aqui para vocês. Para entender quando essa graça de Jesus é apresentada e experimentada para aqueles que estão, ou por aqueles que estão ao redor de Jesus, nós precisamos, então, entender que a graça de Jesus, ela é apresentada, ela é experimentada quando ele a oferece indistintamente e incondicionalmente. Observe os versos 11 e 12. Olha só o que o texto diz. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos.
Esse verso, especialmente o 12, nos dá, então, essa ideia de indistintamente e incondicionalmente. Porque esses dois termos, eles sugerem uma ideia de que não há condição, de que não há distinção e de que não há predileções para entender e muito menos para receber a graça de Jesus. Porque quando Jesus oferece a sua graça, ele não o faz fazendo acepção de pessoas. E o texto mostra isso quando Jesus atende, acolhe, conversa e cura os 10 leprosos. Então vamos entender melhor. Vamos entender melhor, porque entrando no contexto você vai entender por que a graça de Jesus ela é uma graça indistinta e incondicional. Para a sociedade da época de Jesus, um leproso certamente não se encaixaria dentro do perfil de incondicionalmente ou indistintamente. Essa pessoa certamente não receberia tão grande bênção. Vamos entender por quê. A lepra, irmãos, era uma palavra usada para várias doenças de pele. Não era apenas para uma, eram para várias. De acordo com a lei, uma pessoa leprosa era considerada imunda. Onde é que nós vamos ver isso? Levítico, capítulo 13, versos de 1 a 3. Eu vou ler para vocês. Que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nele se tornar como uma praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, que também são sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais funda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Isso é o que está lá em Levítico. Então, aquele que tinha lepra, aquele que era considerado leproso, era considerado imundo. Assim, o leproso era expulso de casa, o leproso era expulso da sociedade, o leproso não poderia entrar na cidade, deveria vestir roupas rasgadas de saco, deveria deixar o cabelo crescer e emaranhar e clamar por onde ele fosse ou estivesse, imundo, imundo, para que as pessoas que estivessem ao redor, sadias, né, pudessem sair dali porque ali estava alguém imundo. Portanto, queridos, os leprosos não despertavam nenhum tipo de compaixão, mas eram marginalizados pela sociedade. Eles tinham que viver isolados e não conseguiam se aproximar de indivíduos saudáveis. Os rabinos, né, mestres, aqueles que orientavam os judeus, diziam que caminho os judeus deveriam seguir. Os rabinos impunham àquela comunidade que o leproso não deveria ser abordado nem cumprimentado. Tal era o medo do contágio, não apenas físico, mas também espiritual. Mas Jesus quebra essa barreira. Jesus, com graça, socorre aqueles que já estavam esquecidos pela família, já estavam esquecidos pela sociedade, já estavam esquecidos pelos próprios homens e lideranças da igreja, mas não estavam esquecidos para Deus. A graça de Jesus é assim, indistinta e incondicional. Por isso, queridos, a gente entende que no texto de Lucas, capítulo 17, a graça de Jesus não só foi apresentada como experimentada por quem estava ao seu lado,
porque Jesus não faz acepção de pessoas para oferecer a graça que provém dele. Ele não escolhe se é negro ou branco, pobre ou rico, gordo ou magro, homem ou mulher, gentil ou judeu, samaritano ou judeu. A graça de Jesus, ela é indistinta e incondicional. Por isso, podemos experimentá-la, mais do que conhecê-la. Mais uma vez, quando eu falo e enfatizo mais na experiência do que no conhecimento, eu não estou dizendo que quem estuda, conhece e se debruça sobre os livros e sobre a palavra de Deus para teologicamente entender acerca de Deus e dos seus atributos e da própria palavra de Deus, está errado. Eu estou dizendo que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o entender e o experimentar. Que o entender não é maior do que o experimentar e o experimentar não é maior do que o entender, mas que falta para nós o experimentar, parece que falta. Portanto, entenda que essa graça é tão graça que ela é incondicional e indistinta. Mas existe uma segunda situação, onde nós vemos no texto que a graça de Jesus é apresentada e experimentada por aqueles que estão ao redor de Jesus. Veja o verso 13 que diz assim: e que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao olhar esse versículo, nós chegamos, ou melhor, eu, e agora nós, se você estiver concordando com tudo que eu estou falando, que a graça de Jesus é apresentada e experimentada quando quem necessita, pede. Quando quem necessita, pede. Irmãos, a fama de Jesus corria solta por toda parte. Jesus era conhecido como aquele que podia curar pessoas. Jesus era conhecido como aquele que podia resolver problemas. Jesus era conhecido como aquele que podia mudar radicalmente o ser humano. Jesus era conhecido como aquele que acolhe quando todos rejeitam, aquele que mesmo vendo o homem mal cheiroso por estar afundado na lama fétida do pecado, cobre com o seu amor aquele mal cheiroso pecador. Aquele que rompe com o isolamento da solidão e que abraça calorosamente, vencendo a dor do isolamento humano. Lembre, irmãos, a lei exigia que as pessoas com lepra ficassem longe dos sadios e dos saudáveis. Levítico 13:46. Esse grupo de leprosos ousou se aproximar tanto quanto puderam e gritaram. Apesar de todas as barreiras que existiam, aqueles homens fizeram o que todo homem precisa fazer diante de Jesus: clamar. Aqueles homens clamaram por Jesus. Aqueles homens clamaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Essa não é a única história em que nós vemos um clamor sendo apresentado, um pedido, um grito. A Bíblia relata outras histórias, como, por exemplo, a do cego Bartimeu. O texto diz que: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu não desistiu de clamar a Jesus, mesmo sendo repreendido por muitos. Ele continuou, ele persistiu, sabendo que só necessitava de uma única oportunidade para conseguir tudo o que ele sonhava. Agora imagine a situação, irmãos. Um homem que era desprezado,
um homem que era humilhado, ignorado por todos, um homem que não tinha valor para aquela sociedade, que poderia ter pensado logo depois da primeira repreensão que tomou por clamar o nome de Jesus, ele podia ter pensado, sabe de uma coisa? É melhor eu ficar calado aqui, senão vou acabar sendo preso ou, quem sabe, até linchado. Deixa eu quietinho aqui, deixa para lá, eu já convivo com essa enfermidade mesmo. Não, ele não fez isso, ao contrário, Bartimeu mais uma vez enfrentou tudo e todos e continuou a clamar persistentemente. Ele abriu o coração e gritou: Jesus, tem compaixão de mim. Antes do clamor, aquele homem que pediu a Deus estava sentado, abandonado e mendigando. Depois do clamor e do encontro com Jesus, Bartimeu sai dali andando, independente e seguindo o seu caminho. Que mudança, irmãos! Pela graça, Bartimeu experimentou a diferença que Jesus faz, assim como os 10 leprosos também experimentaram, porque pediram. A graça de Jesus, ela é apresentada e experimentada quando quem necessita pede, clama. Às vezes a gente entra nessa de, mais uma vez, eu sei que eu posso ser mal interpretado, mas vou correr o risco. A gente entra nessa vibe de teologicamente conhecedor de tudo e de todos os assuntos, e ficamos um tanto quanto engessados no saber e achamos que experimentar qualquer coisa que seja sobrenatural é de pentecostal. Não é de reformado, hein? Reformado tem que ser frio, quieto. Nada disso, irmãos. Precisamos do ensino, precisamos do conhecimento, assim como precisamos da experiência, do agir de Deus soberanamente na nossa vida. Por isso, quando necessitar, peça. Peça a graça de Jesus sobre a sua vida. Peça a graça de Jesus sobre aqueles que você ama. Foi isso que os leprosos fizeram. Eles enfrentaram toda e qualquer barreira e dificuldade para de longe clamar a Jesus: Mestre, compadece-te de nós. E Cristo se compadeceu. Por isso, a graça apresentada e experimentada por aqueles que estavam ao redor de Jesus se baseou nessas duas primeiras verdades, de que Jesus oferece essa graça indistintamente e incondicionalmente. E oferece essa graça para aqueles que, na necessidade, pedem, gritam, clamam por Jesus. Mas o texto não para por aí. E os próximos 14, 15, 16, 17 e 18, esses 4 versículos, 5, esses 5 versículos vão nos mostrar uma outra verdade. Porém, eu vou suprimir o versículo 14 para deixar que o versículo 14 possa, juntamente com o versículo 19, ser base para a minha última argumentação a respeito de tudo que eu estou falando. Por isso, veja o que diz os versos 15, 16, 17 e 18. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Baseado nesses 4 versículos, nós podemos então dizer que a graça de Jesus é apresentada e experimentada
quando quem a entende e a recebe, agradece e reconhece que toda honra é de Deus. Toda honra é de Jesus. Eu vou repetir porque a afirmação é um tanto quanto longa. A graça de Jesus é apresentada, é experimentada, quando quem entende e recebe essa graça, como resposta, agradece e reconhece que toda honra é de Jesus. É o que está escrito aqui. A graça de Jesus gerou no coração de um dos 10 leprosos, não dos 10, mas em um dos 10, gratidão e adoração. Observe que apenas um voltou, apenas um retornou. Os outros 9, que também foram curados, tá, gente? O texto diz que todos foram curados. Observe o verso 14, que a gente não leu, mas o final dele diz assim: aconteceu que indo eles foram purificados. Não foi só aquele que voltou que foi purificado, mas os 10 foram purificados. Porém, parece que aqueles outros 9 queriam apenas o benefício da cura. Era um interesse um tanto quanto pessoal, pontual, para aquele problema, e não para a vida. Mas o leproso que entendeu que nele se manifestava a graça de Jesus, voltou com o coração transbordante pelo menos de 2 sentimentos: gratidão e adoração. Tendo esses 2 sentimentos no coração e na alma, o ex-leproso então faz o que lhe cabe. Deu glórias a Deus e prostrou-se diante de Jesus, agradecendo por tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele. Portanto, adorar é uma atitude intencional para oferecer algo significativo a Jesus. O desejo, irmãos, de adorar e de dar honra a Deus é impulsionado pela gratidão. O conceito, então, de adoração, que é honrar a Deus, aqui implica em oferecer algo a Deus. É ir à presença de Deus com algo para dar. Um coração que o reconhece como fonte de tudo, foi o que aquele leproso fez. A atitude de ação de graças é fruto de uma observação racional do que Jesus fez. Aquele homem racionalmente entendeu que Jesus tinha curado, mas no meio daquela razão também houve sentimento, porque isso também é afetado às nossas emoções. E ele volta para declarar que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. E isso em alta voz. E prostrando-se diante de Jesus, ajoelha-se e agradece por quem Jesus é. Por quê? Ou pelo que Jesus faz. Portanto, queridos, esse texto também nos mostra que a graça, ela é apresentada, ela é experimentada dentro desse contexto que nós estamos falando dos 10 leprosos, quando de fato aquele que recebe, aquele que entende essa graça, responde a ela com gratidão e dando a Deus a honra que ele merece. Finalmente, lendo os versos 14 e 19, que diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E aí você vai lá para o 19, que diz assim: e disse-lhes: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A graça de Jesus é apresentada e experimentada por aqueles que estão ao seu redor
quando produz nesses que estão ao seu redor a fé salvadora. A fé salvadora. O que podemos perceber é que Jesus era diferente da maioria dos líderes religiosos do seu tempo. Os necessitados eram acolhidos, os necessitados eram curados. Ele tornava o reino de Deus mais acessível, mais próximos de todos aqueles que pela fé se aproximavam do próprio Jesus. Ele se deixava assim envolver com pessoas sofredoras. Ele teve compaixão daquele grupo de leprosos, não há dúvida disso. Mais uma vez eu repito, ele teve compaixão daquele grupo de leprosos. Mas impôs um teste de fé. A ordem de Jesus, quando nada ainda havia acontecido aos homens, foi um teste de fé. Eles foram curados enquanto obedeciam a Jesus. O interessante aqui é que todos tiveram fé. Todos foram curados, mas apenas um foi além da necessidade imediata. Qual era a necessidade imediata? A lepra. E teve a fé que é necessária para a salvação. Algo semelhante aconteceu numa outra história. A história de uma mulher que não tem nome, mas que a gente conhece na Bíblia como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que foram 12 anos, longos anos, de lágrimas e perdas na vida dessa mulher doente. Mas quando ela buscou a Jesus, a sua vida mudou. Ela experimentou a manifestação do poder da fé em Cristo. Foi um toque de fé que extraiu de Jesus o antídoto para a sua morte, para a sua agonia, para o seu desespero, para a sua doença. A evidência de que fora tocado pela fé, o que Jesus fora tocado pela fé, é que o texto diz que dele saiu poder do alto. Aquela mulher não tocou simplesmente na veste de Cristo, mas ela tocou na essência de Cristo, na essência do seu ser, e fez isso com fé. E a cura foi imediata. A cura que ela procurou em vão durante 12 longos anos foi realizada num instante. A cura que os médicos não puderam dar àquela mulher foi concebida instantaneamente. Em Cristo, meus irmãos, a cura é imediata. A cura de todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais é imediata. A cura daquele leproso foi completa. Embora seu caso fosse crônico, lepra não era brincadeira. Ele foi completamente curado. Não existia mais nada, absolutamente nada. Tanto que Jesus pediu para ele ir a quem? Ao sacerdote, porque Jesus sabia qual era a regra. A regra era apresentar-se a um sacerdote. Mas no momento em que aquele homem percebeu o que nele aconteceu, aquele homem então volta, agradecendo, glorificando a Deus e demonstrando que a fé que ele teve não foi uma fé pontual, não foi uma fé aproveitadora para se beneficiar de uma cura física, mas foi muito mais do que isso. A cura completa para aquele pecador aconteceu. Ainda que a pessoa seja rejeitada ou esteja afundada no pântano do pecado, há perdão, irmãos, há cura para qualquer pessoa, basta crer em Jesus. A fé em Jesus salvou aquele homem fisicamente, ao restaurar a sua saúde. A fé em Jesus daquele homem o salvou socialmente, ao restaurar sua convivência com outras pessoas da comunidade. E a fé daquele homem em Jesus o salvou espiritualmente,
capacitando-o a experimentar uma nova vida em Cristo. Por isso é que o texto diz que a tua fé te salvou, porque Jesus poderia ter dito simplesmente assim: levanta-te e vai. Mas ele não disse apenas isso. Ele disse: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Te salvou socialmente, fisicamente e espiritualmente. Caso que não aconteceu, provavelmente, com os outros 9. Mas com aquele que reconhece em Cristo, e na graça de Cristo, a oportunidade de cura física, emocional e espiritual. Portanto, queridos, quando a gente fala sobre graça com tanta propriedade, favor imerecido e por aí vai, a gente também precisa experimentar. Assim como esse leproso ou esses leprosos experimentaram. Porém, 9 deles experimentaram uma parte da graça que fez com que eles fossem curados. Só que esse outro experimentou a graça completa, graça salvadora, graça redentora, onde ele olhou para Cristo e em Cristo ele viu aquele que poderia lhe salvar, não só da cura física, ou não só pela cura física daquela enfermidade, mas da maior enfermidade que existe no mundo, chamado pecado. Pecado. Concluindo, o que assegurou, preste atenção, a cura e a salvação daquele homem não foi o quanto ele poderia caminhar crendo e obedecendo até ficar limpo, mas o alcance da graça de Jesus nele. 10 leprosos foram, mas apenas um voltou. Da mesma forma acontece com as nossas igrejas. A multidão vem, porém poucos entendem e experimentam da graça de Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. Acham errado deixar de vir à igreja. Mas estar em contato real com Jesus não é o que elas esperam acontecer no culto. Elas continuarão vindo até Jesus, vindo e voltando, mas só despertarão tarde demais, quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem conta de sua vida. Alguns até vêm para orar com um coração sincero, mas não sentem a graça de Jesus. Outros se apresentam ao redor da mesa do Senhor, como daqui a pouco nós vamos fazer, mas sem nenhuma comunhão com esse Senhor. São batizados, comem e bebem do pão e do vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, ouvem, mas isso é tudo. Eles não contemplam o Senhor, nem vão para casa em paz. É como a multidão que comprime Jesus, mas não entende e nem experimenta da sua graça. Vem à igreja, mas não se encontra com Jesus. Não experimenta da sua graça. A bênção, queridos, a bênção com que Jesus despediu aquele homem é a mesma que Jesus quer dar a você agora e nesse instante. Não sei, talvez você que está aí em casa, talvez você que está aqui, né, presencialmente, iniciou esse culto leproso. Claro, estou falando de forma figurada. Ou seja, com medo, angustiado, com crise existencial, perdido e sem salvação. Mas agora você pode voltar para casa livre, você pode voltar para casa curado, você pode voltar para casa perdoado, você pode voltar para casa salvo. Jesus está lhe dizendo agora: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas só escuta isso quem entende, mas não só entende, como experimenta a graça de Jesus.
Que sejamos assim, que sejamos conhecedores da graça, mas também que sejamos aqueles que recebem e experimentam da graça de Jesus. Porque o conhecimento, só pelo conhecimento, não lhe levará a nada. Conhecimento sem experiência é apenas discurso de quem sabe palavras bonitas e teologicamente, né, interessantes e que despertam interesse. Olha como esse pastor é eloquente. Graça não é para ser compreendida. Graça é para ser recebida. Especialmente a graça de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento agora, em que você escutou sobre a graça. E olha que você não escutou 1% daquilo que poderíamos falar sobre graça. Mas se você experimentar 1% da graça de Jesus, já é suficiente para você entender e viver como aquele leproso, como Bartimeu, como aquela mulher do fluxo de sangue. A graça imensurável de Jesus Cristo, que nos ama e que nos trata com tanto amor, a ponto de nos dar não aquilo que merecemos, mas aquilo que não merecemos, ou seja, o seu perdão. A cruz retrata exatamente isso. A cruz é o céu oferecendo aquilo que tem de melhor para aquilo que a terra tem de pior, nós, os pecadores. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e que essa palavra entre e faça morada em nossos corações. Que a graça de Deus não só seja entendida, mas vivida por cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Reverendo.